paz do Senhor Jesus, querida Igreja Batista da Praia, família linda e abençoada por Deus. É com muita alegria no nosso coração que estamos aqui para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, com hinos, louvores ao Pai, a palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações, oração e súplica, comunhão dos santos do Senhor, mesmo que à distância ainda por enquanto, por conta agora das nossas reformas, nossas obras aqui, o retoque do nosso teto que está ficando muito bom, daqui a pouco já está prontinho e a gente está com tudo de volta. Então, com um pouquinho mais de paciência, nós vamos tomar posse dessa bênção. E eu queria, antes de qualquer coisa, convocar você para essa campanha. É a campanha da reforma do nosso teto, não é verdade? Estávamos precisando e começamos e assumimos o desafio e passa da casa dos R$15 mil por conta de um complemento também na manutenção da parte elétrica. Então nós conclamamos a igreja, o irmão, a sua generosidade a participar também desta campanha e abençoar a igreja com a oferta para o término então das nossas obras, o cumprimento dessas obrigações e para a celebração do nosso aniversário que daqui a pouco está chegando e teremos um grande culto abençoado aqui em nome de Jesus, celebrando também a reinauguração do nosso templo com o teto novo e o nosso aniversário. Então, conforme o irmão já sabe a fidelidade dos dízimos e das ofertas, seja generoso também, tanto com missões estaduais que estamos encerrando a nossa campanha, assim como também a oferta para a reforma do nosso templo. Deus há de abençoar você rica e poderosamente. Mas também quero lembrar dos nossos compromissos da semana, que é o nosso culto de terça-feira de oração, onde todos os pedidos, todas as súplicas, toda a intercessão é feita, onde você pode abrir o seu coração, colocar ali o pedido na lista de oração, e o nosso irmão diácono Paulo César, ele nos conduz num culto de oração abençoado, onde colocamos o nosso coração, abrimos o nosso coração como igreja, em comunhão com o Senhor, e intercedemos pela igreja, intercedemos uns pelos outros. E muitas bênçãos, muitas respostas, muitos milagres nós temos alcançado através deste grupo de oração de terça-feira. Então você não pode deixar de fazer parte disso. E na quinta-feira continuamos com esse estudo maravilhoso, nas epístolas de João, e tem sido assim muito dinâmico, tem sido muito proveitoso, o pastor tem se dedicado muito, com muito afinco, nas bases teológicas, históricas, e nos trazendo para a atualidade o que está no coração de Deus para o nosso coração. Quinta-feira, às 19 horas, no nosso culto, você também deve participar. Agora eu quero convidá-lo a curvar a sua fronte em oração. Eu quero orar com você, consagrando esse culto ao Senhor, pedindo ao Senhor que se faça presente, que o seu Santo Espírito inunda o nosso coração com graça, com sabedoria, com discernimento para entendermos a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por este domingo que o Senhor nos concede. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma semana de desafios, de lutas, de embates, mas também de conquistas, de provisão, de respostas de oração. Muito obrigado. Agora queremos consagrar esse culto ao Senhor. Consagrar a nossa casa, os cônjuges, os filhos, as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, todos consagrados ao Senhor. E que este culto alcance o teu coração. E em alcançar o teu coração, venha a nós aquela palavra poderosa que está no teu coração para o nosso coração. Fala conosco, cuida de nós. Atende às nossas súplicas, suprindo as nossas necessidades e nos abençoando. Rogamos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Um dos belos hinos do nosso cantor cristão nos chama a atenção para a leitura e a observância da palavra de Deus. Eu quero convidar você a cantar conosco nesta manhã o hino de número 301 do nosso cantor cristão, Crer e Observar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar esse hino, louvando e adorando ao Senhor?
lembrando dos cuidados do Senhor, da provisão do Senhor, do sustento do Senhor, celebrando ao Senhor pela vida, nós vamos ler um texto que mostra o cuidado do Senhor, assim como nesta semana o Senhor mostra o cuidado com a Maria Cecília Bourguignon, que é a mãe do nosso querido Grilo, fazendo aniversário no dia 6, hoje. Parabéns, Deus abençoe. Assim como a Andréia Martinazzi, esposa do Marco, Deus te abençoe. O Senhor tem cuidado de vocês, Deus abençoe. A Clarice na quinta-feira também, Clarice Castro, Clarice, Deus te abençoe, feliz aniversário. E também o Team Master, completando no dia 11 o seu aniversário. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, a partir do versículo 25, atestando que assim como Deus cuida dos nossos aniversariantes, Deus tem um cuidado todo especial com as nossas vidas e não precisamos andar ansiosos. Vamos ler então a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. E a palavra do Senhor nos diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que estas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvago ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Que esta palavra alcance o seu coração nesta manhã. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Ele mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Bom dia, meus irmãos. Sabe o grande desafio da vida cristã e do crente depois que se converte, entrega a sua vida a Jesus e começa a viver nesta terra sabendo que um dia viverá para sempre com o Senhor nos céus? O nosso grande desafio é andar com Deus, é caminhar na presença do Senhor, caminhar em comunhão com o Senhor. E esses dias têm sido tão importantes para nós quando temos refletido quanto a isto. Muitas pessoas que caminhavam já não caminham mais, e é interessante esta pandemia que nos fez ter mais tempo para estar diante do Senhor. Muitos têm simplesmente esquecido e não têm andado com Deus como deve andar. O Senhor nos convida a andar com Ele, e é sobre isso que quero refletir nesta manhã com os irmãos, é a mensagem de Deus para nós, andando com Deus. E quero extrair algumas verdades, algumas lições da palavra de Deus, no texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 14. O texto quando Deus escolhe e revela a Noé o seu plano. Capítulo 6, versículos de 5 a 14, deixe-me ler. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio no coração deste homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás como teme, por dentro e por fora. Deixe-me chamar a sua atenção. Depois que lemos sobre a bela criação de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, como Deus criou o mundo e como Ele fez cada coisa. E é interessante que agora, nessa leitura, vemos Deus querendo destruir o mundo com água. Por que será, eis a questão? E isto acontece 10 gerações após Adão e Eva. O que mudou durante esse tempo? A resposta é que o pecado entrou neste mundo. É interessante que hoje, as gerações que passam, nós vamos pensar assim, são de aproximadamente 40 anos. E olha o que já mudou. Sabe, quando olhamos esse texto e refletimos sobre o caminhar com Deus, primeiro precisamos entender qual era a condição daquele mundo.
Qual a condição daquele mundo? A avaliação de Deus é a primeira coisa que nós encontramos. Neste versículo de número 5 do capítulo 6 que lemos de Gênesis, nos diz o texto: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus olha e vê que aquele homem que Ele criara para viver em comunhão com Ele, para ter um coração que o agradasse, agora se havia corrompido e havia maldade no coração daquele homem. Deus não criou para viver desta forma, Deus não criou para estar assim como a terra estava vivendo naquele momento. Então Deus avalia e percebe que o homem havia se corrompido e se distanciado da vontade, do propósito e do plano de Deus. Mas também nós percebemos o que estava no coração de Deus narrado nesse texto no versículo 6. Diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, isto lhe pesou no coração. No texto original diz que e Deus se entristeceu profundamente por ter feito o homem, isto pesou o seu coração. Isto é, Deus, ao contemplar a obra que Deus havia criado, eis que Deus estava muito triste, porque o homem havia se corrompido. No versículo 7 nós encontramos a decisão de Deus, depois de avaliar e sentir em seu coração, eis que Deus tomou uma decisão. Disse o Senhor, no versículo 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo do que fiz, ou de que ter feito este homem. Sabe, Deus resolve então assim interromper e destruir a humanidade. Mas olha o que acontece quando um só homem, e isto que eu quero chamar a sua atenção nesses dias, quando Deus olha para a terra, o que Ele contempla e como Ele nos vê. Nos diz o texto que diante deste cenário, diante da avaliação de Deus, diante de tudo que Deus estava vendo, diante do coração entristecido do próprio Deus, Deus olha para a terra e encontra apenas um homem justo, nos diz o texto. Não que ele não tivesse pecado, mas havia 3 características que o diferenciava de todos os outros homens da sua época. E é isso que Deus, quando olha para esta terra e olha para este mundo e olha para mim e para você, são características que Deus está buscando na minha vida e na sua vida. E quando sou confrontado com este texto da palavra de Deus, com esta realidade daquele tempo de um povo que havia se corrompido e se distanciado de Deus, hoje eu vejo que muito mais intenso e muito mais profundo é esta corrupção. Mas quando Deus olha para a terra e quando Deus olha para a minha cidade, quando Deus olha para mim, para você, será que Deus, ao olhar, contempla-nos como Deus contemplou a Noé? E há 3 características na vida de Noé que gostaria de chamar a sua atenção. O que fez Noé diferente de todos os homens da sua época? Primeiro, Noé ouviu a Deus, ele ouvia a Deus. Esta é uma característica fundamental e esta também é uma característica fundamental dos nossos dias. Necessitamos de homens e mulheres que possam ouvir a voz de Deus e a vontade de Deus. Mas Noé não apenas ouvia a voz de Deus, Noé também pôde crer quando Deus dá as instruções a Noé sobre aquilo que ele deveria fazer. Noé crer absolutamente no que Deus tem para ele. E uma outra característica é que Noé obedecia a Deus. Então, 3 características necessárias e indispensáveis para encontrar graça diante dos olhos de Deus. 3 características que quero repeti-la dizendo para você. Primeiro, ouvir a voz de Deus, crer em Deus e obedecer a Deus. Sabe, você tem feito isso, eu tenho feito isso, precisamos pensar sobre isso. E existem perguntas desafiadoras que quero compartilhar com você nesta manhã. Como Deus vê você? Será que diante dessa geração corrompida e distante do Senhor, quando Deus olha para você, como Ele te vê? Nós sempre pensamos como olhamos a Deus, quem Ele é, como Ele é, mas a minha pergunta é como Deus me vê quando olha para mim.
A segunda pergunta desafiadora é: seu estilo de vida é santo e é uma vida diante do Senhor? Seu estilo de vida é santo e é um estilo de vida de Deus? Terceiro, quanto a cultura deste mundo tem influenciado a você? Você é influenciado pela palavra de Deus, pela voz de Deus ou pela cultura deste mundo? Outra pergunta desafiadora: de acordo como você vive, pode-se dizer que você anda com Deus? Sabe, lembra daquele texto quando a mulher olha para Eliseu e diz assim: verdadeiramente ali vai um homem de Deus? Essa é a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos. Não que as pessoas precisem nos dizer algo. Isso é algo muito individual e pessoal entre nós e o nosso Deus. Eu tenho que perguntar para mim mesmo e responder diante do Senhor. Uma outra pergunta desafiadora: você tem ouvido, confiado e obedecido os ensinamentos do Senhor? Aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele tem declarado para você, você tem ouvido, confiado e obedecido os ensinamentos do Senhor? Sexta pergunta desafiadora que quero fazê-la: como você se encontra diante do mundo e diante dos olhos de Deus? Você é uma pessoa que é bem vista aos olhos do mundo, mas é uma pessoa santa aos olhos de Deus? Como podemos entender isto? A sua visão, como o mundo te vê, ou como Deus te vê? Qual é o mais importante? Eu quero te convidar a começar a aproveitar esses momentos de reflexão para viver um novo começo. Para que Deus possa abençoar as nossas vidas e um avivamento venha sobre a nossa igreja e sobre as nossas vidas, precisamos ter as características de um homem de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus fez com que o mundo parasse, sabe para quê? Para ouvirmos a voz dEle. Mas Deus deseja também que possamos crer nele. Diante das adversidades, diante das crises, dos conflitos, das dúvidas, eu preciso crer. Quando Deus chama Noé e diz: olha, você começa a preparar uma arca, as pessoas não fazia sentido, riam, brincavam, zombavam dele, mas ele ouviu a voz de Deus e começou a cumprir o propósito de Deus. Ele ouviu, mas ele continuou a obedecer e a fazer aquilo que Deus queria. Isso faz toda a diferença, porque se ouvirmos e não crermos, não obedeceremos. Há 3 passos muito importantes na nossa vida cristã. Eu preciso ouvir o que Deus tem, eu preciso crer naquilo que Deus tem para mim, e eu preciso obedecer aquilo que Deus tem para mim. Que Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial e nos fazer entender essa verdade tão preciosa. Eu desejo nesta manhã que você comece um novo momento com Deus, ouvindo a voz de Deus, crendo na voz de Deus, naquilo que Ele tem para você, e obedecendo a voz de Deus. E assim seremos felizes e abençoados. A nossa igreja terá o avivamento que tanto buscamos, a sociedade melhorar, e nós seremos servos absolutos, instrumentos de Deus para agir neste mundo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deixa
Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, tua paz em ti desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs e ao teu lado pra sempre irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre seu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Chegando ao final deste culto, nesta manhã, que Deus possa ter abençoado os irmãos com as músicas e a mensagem que Deus deu a mim e a você. Quero ainda lembrar os irmãos que continuem orando. Nós estamos trabalhando na reforma do teto de nossa igreja. Percebemos uma parte que estava vulnerável a cair a qualquer momento. Então decidimos fazer isso antes do retorno dos irmãos. E já estamos trabalhando de forma contínua e dando o máximo para que a nossa igreja fique bem bonita. Mas isso requer recursos extras que nós não havíamos planejados. O valor total do teto, mais a pintura do templo e a parte também da iluminação ficará em torno de 20 mil reais. 20 mil reais. Que os irmãos possam orar e possam participar, sabendo que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da gente. Irmãos, vamos cuidar da casa do nosso Pai. Vamos cuidar do lugar onde nos ajuntamos para adorar ao nosso Deus. Nossa igreja é muito bela, muito bonita. Um lugar seguro, um lugar tranquilo, onde estaremos muito em breve juntos. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque no seu coração o desejo de participar e compartilhar e ajudar neste
neste momento de campanha para a reforma do nosso teto. Deixe eu terminar com uma oração. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por este culto, pela tua presença em nossas vidas. Continua a nos abençoar, nos dá um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia de alegria. Nos ensina a descansar no Senhor, a ouvir e atender o convite de Jesus, quando Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queremos ser aliviados, Senhor, e entregamos e descansamos no Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu